Bom dia a todos, né? Quem nos acompanha aqui na sala do Zoom e a quem nos acompanha pelo canal da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto no YouTube. Sejam todos bem-vindos, é um prazer recebê-los nessa primeira reunião do ciclo 2023-2024 do Grupo de Estudos sobre Formação Docente e Metodologia do Ensino do Direito, que hoje tem o prazer e a honra de receber para proferir, né, uma palestra inicial sobre o tema que vai orientar nossas discussões nesse ciclo, que é o tema da extensão. Nós temos, então, o prazer de receber o professor emérito da Universidade de Brasília, professor Pedro Demo, né? As maiores autoridades em metodologia de pesquisa e de ensino do Brasil, e que nos deu essa oportunidade de dialogar nesse primeiro encontro e discutir uma questão provocadora, né, que nós propusemos discutir nesse primeiro dia, que é: se a extensão é indissociável do ensino e da pesquisa no ensino superior, por que ela aparece tão pouco nas instituições de ensino? Por que tão poucos professores fazem extensão? Que indissociabilidade é essa, né? Então, professor Pedro Demo, como disse, é um prazer recebê-lo, e o senhor tem a palavra para iniciar a sua fala, e depois a gente faz um debate depois da sua apresentação. Eu peço para todos manterem o microfone fechado, então, para que só o professor Pedro fale daqui para frente. Tá bom. Então, bom dia a todos. Quero agradecer muito, Caio, essa oportunidade. Estou muito sensibilizado aqui vendo o que vocês estão aprontando, está sendo muito interessante, né? Também acho muito atualizado, e é tão bonito ver que existe um grupo dedicado a essas coisas e que tem gente que ainda acredita nesse tipo de aprendizagem permanente e tal. Então, estou muitíssimo bem impressionado. Bom, você me colocou uma questão provocativa e tal, então, como eu vi também que você tem uma cabeça bem desencanada, eu também me soltei um pouco. Então, eu fiz um texto aí também provocativo. Eu vi na sua resposta que você achou talvez provocativo demais, mas eu só tinha a intenção de colocar na mesa algumas questões que pudessem interessar, né, que valesse a pena discutir. Também não tenho aqui nenhuma pretensão de grandes respostas. Eu vivo hoje num mestrado, doutorado de Direitos Humanos na UNB, num lugarzinho mais específico que o Cristóvão Buarque, que foi reitor nosso, criou no tempo em que ele foi reitor, chamado CEAM, que é Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Então, ele não é departamental, nenhum departamento tem autoria desse programa. Ele está de um certo limbo, mas um limbo que eu achei espetacular, e que aqui na UNB está desenvolvendo a ideia de que vai ser o futuro da UNB, de acabar com os departamentos e tentar fazer uma agregação de áreas e permitir, então, formações mais interdisciplinares interessantes. O que eu acho assim de bonito, onde eu estou trabalhando agora como voluntário, porque eu já me aposentei e tal, né, é que eu estou lá com outros colegas de outras áreas, inclusive muita gente do direito, né, mas também de outras áreas de ciências humanas, também gente de área das ciências duras, né, e dos quais a gente aprende imensamente, além de ter uma diversidade docente, que também me encanta muito. Por exemplo, nós temos uns 4 ou 5 professores negros, muito bons, muito produtivos, muito avançados, e que, de modo geral, contestam a nossa atuação branca, do professor branco, do professor europeu, e querem um outro olhar. Então, achei muito significativo isso, também a contestação de todas as grandes teorias passadas, não para as eliminar, mas colocar como clássicas. Então, por exemplo, o marxismo é importante como teoria clássica, mas eles não usam.
para interpretar a nossa realidade de hoje, porque eles acham que a realidade de hoje tem outras características. Não foi previsto por Marx, nem há como a gente exigir que Marx tivesse feito isso, né? Então, aquela ideia importante de que, para tempos novos, precisamos de ideias novas. Então, isso me balançou muito, isso me fez andar muito, isso me fez refletir muito. Então, um pouco que está no texto tem esse barulho que está na minha cabeça. Eu não tenho nada assim muito arrumado, nem quero prometer nada, mas eu acho que a gente precisa se repensar bastante. Então, eu vou começar pela extensão, que acho que é uma proposta super valorizada. Ela não tem essa importância para o futuro da universidade, mesmo porque na maior parte do mundo as grandes universidades não conhecem o que é extensão. Eu estudei na Alemanha, fiz um doutorado lá e lá nunca vi extensão. Também não faz falta nenhuma. Então é outra proposta de universidade. Aí também é um pouco de americanismo, porque ela sempre foi muito importante, mas nos Estados Unidos a extensão é um caça-níquel. Não tem uma proposta profunda de universidade, nem este é o caso. Então, por isso também que se chama extensão, que é um termo horroroso para a minha cabeça. Porque eu não acho que uma coisa tão importante como a cidadania do estudante seja uma extensão. É uma essência, não é extensão. Então, não é um penduricalho, não é um puxadinho. Eu acho que isso tem que estar no centro da proposta universitária, que nunca conseguiu ser, mesmo depois desse esforço atual da curricularização. Eu acho também muito dúbio, tem alguma coisa de interessante aí, claro, que é valorizar a extensão, mudar a formação universitária e tal. Então, eu queria dizer para vocês também que eu participo de um grupo que também me faz andar bastante, do Instituto Paulo Freire, onde se fazem cursos de extensão. E nós, então, discutimos no semestre passado, já há mais tempo, né, com algumas pessoas muito importantes lá que cuidam bem de extensão, qual é o papel dela, qual é o futuro dela, qual é a importância dela. Então, lá nós estamos batalhando muito uma ideia alternativa de extensão, muito mais profunda, não assistencialista, não imediatista, também muito ligada à aprendizagem do estudante, quer dizer, a aprendizagem transformadora é uma referência absolutamente fundamental. Então, mais do que só prática, entendeu? Para corrigir um teoricismo desvairado da universidade, é também toda uma revisão da universidade. Então, essa turma quer reinventar a universidade. Mas eu não acho também, aí eu discordo desses colegas, né, que a gente vai reinventar a universidade pela extensão. Eu acho que é uma proposta muito frágil para imaginar que ela possa carregar este fardo, embora ela seja muito importante. Então, do meu ponto de vista, eu acho que a extensão tem um espírito com o qual eu concordo plenamente, mas tem uma prática com a qual eu discordo muito. Porque a prática é muito lateral. Mesmo a curricularização, quando ela fica dando percentuais, por exemplo, cada curso tem que ter 10% de extensão. O que é 10% de extensão? É 10% de cidadania? Não vejo sentido nisso. Eu acho que isso é uma maneira errada, equivocada de tentar valorizar algo que no espírito é importantíssimo. Se você olhar pelo lado da formação do estudante, é muito importante. Eu acho que o estudante tem que ter uma experiência de vida ligada à universidade, uma experiência de contato constante com a sociedade, né? Também colocar em xeque tudo aquilo que a gente acha que é sagrado, que é muito importante para uma formação de hoje, não ficar pendurado em coisas só do passado, nem também só do presente, nem imaginar que o futuro é único. Então, eu também me oriento muito aí por uma ideia que no nosso programa lá de doutorado e mestrado é muito importante, que é a diversidade. Então, a Europa não sabe o que é diversidade, porque a Europa é colonizadora. Então, ela se acha única, se acha excepcional, se acha supremacista, e produziu uma universidade supremacista, evangelizadora, que tem uma missão civilizadora, que eu acho totalmente equivocada, que nós temos que superar. Então, lá nós temos, por exemplo, além de muitos alunos negros, também indígenas, e alunos negros vindos da África, e que colocam para nós um desafio enorme. Eu tenho um orientando da Guiné-Bissau.
esse orientando tem uma consciência aguda do colonialismo. Então, ele não quer fazer uma dissertação colonizada. E como é que eu fico? Eu sou orientador ou sou colonizador? Então, isso me embanana muito, né? E me faz refletir, me faz repensar. Eu acho que ele tem todo o direito de fazer uma dissertação útil para ele, útil para o país dele, e não colonizada. Ao mesmo tempo, eu tenho que salvaguardar alguma coisa da ciência. O texto dele tem que ser científico. Mas ser científico tem que ser europeu? Eu não tenho muita resposta. Mas eu, de qualquer maneira, tentar respeitar o texto dele, que às vezes eu não gosto. Eu gostaria de um texto um pouco mais diferente, um pouco mais formalizado, um pouco mais estrito e tal, mas, de repente, eu tenho que saber engolir que isso é europeísmo. Isso é uma coisa que eu aprendi na Europa, fiz doutorado lá, então me colocaram na cabeça isso, então acho que quem pensa bem, pensa europeu. Não, eu acho que dá para pensar bem africano. Dá para pensar bem indígena. E o curso também agrega lá muita gente diferente, por exemplo, indígenas importantes, que vêm lá falar. O Krenak, por exemplo. O Krenak me abalou muito. Com toda essa ideia de que a vida não é útil, de que o amanhã não está à venda, de que a gente pode aprender dos indígenas e dos próprios indígenas que estão lá. Então, eles questionam todas essas nossas categorias e preferem, então, outras, que também acho são questionáveis, mas pelo menos são outras, que é a decolonialidade, que é a interseccionalidade, que são palavrões, também não gosto muito desses palavrões pesados, mas que indicam uma outra teorização. E aí eu cheguei a essa ideia, né, de que a gente não deve adotar as teorias. A gente deve usar. A gente lê um autor para se tornar autor, e não porta-voz dele. Então, acho que isso são questões que hoje me são mais importantes do que a extensão. Embora com isso eu não diga que a extensão seja desimportante, de maneira nenhuma. Mas o que eu acho mais problemático na extensão é que ela não permite discutir isso. Porque ela está muito presa ainda ao ensino instrucionista, uma proposta antiquada de universidade, quer dizer, antiquada, mas socializada. Eu acho que, na medida que a gente reconhece que a universidade tem que estar ligada à sociedade, corresponder à sociedade, colaborar com a sociedade, também tem que mudar a sua proposta de ensino. Tem que mudar a sua proposta de universidade como tal. E não apenas maquiar. Então, acho que a extensão pode ser muito uma maquiagem. Uma vez eu trabalhei um pouco mais esse tema e publiquei um texto no fórum dos pró-reitores de extensão. Eu não tenho mais esse texto, só citei porque está em algum lugar, mas esse lugar eu não achei mais. Né? Então, eu coloquei lá, extensão, a má consciência da universidade. O que é que eu queria dizer com isso? Que a universidade sabe, por todas as controvérsias que ela já teve, de que ela está no mundo da lua. É uma torre de marfim. Então, isso gera um incômodo. Então, ela tentou dar uma resposta. Qual é a resposta que ela inventou? Extensão. Péssima. Péssima. Falta de assunto. Pô. Não é esta a resposta. Eu acho que quem está na Torre de Marfim tem que sair de lá. E não continuar lá enfeitada de um social que continua marginal. De uma prática que continua lateral. Por isso eu digo, então, a extensão para mim é um puxadinho, tem que sair daí. E também não vejo graça nenhuma em dizer que um curso tem que ter 10% de extensão, porque eu não sei entender isso. O que é 10% de extensão? Ainda mais, mesmo que você coloque em horas e tal, assim, mas eu acho que essas coisas, cidadania não é uma questão de hora, não é uma questão de tamanho, é uma questão de essência, uma questão de concepção da universidade. Então, por isso eu acho que aí nós temos que rediscutir isso. Hoje nós estamos numa carreira grande, né, de curricularizar. Eu entendo isso, até porque os meus colegas lá do Instituto Paulo Freire estão muito empenhados nisso, mas eles também criticam isso.
quando a curricularização começa a quantificar pedaços do que é necessário. E não muda, por exemplo, a questão da própria formação. O que é uma formação? Então, isso eu acho que é extremamente mais importante do que a extensão. Então, para aclarar isso, eu vou passar então por uns pontos mais abaixo, né, que estão no texto também, mas muito rapidamente, né, para depois voltarmos, então, o que a extensão podia colaborar com isso. Então, a primeira coisa que eu acho importante discutir, o instrucionismo da escola e da universidade. Nós temos uma proposta de ensino, não temos uma proposta de aprendizagem. Na graduação. Mas na pós-graduação stricto sensu, temos uma proposta de aprendizagem. Então, eu deduzo que a universidade sabe o que é aprender bem. Mas reserva para os mestres e doutores. Esses têm que ser autores. Mas na graduação, não. Então, eu parto de um ponto de vista, naturalmente é meu, você não precisa se preocupar com isso, né? Que hoje a formação universitária exige um aluno que se torne autor, cientista, pesquisador. E ainda, o que está sendo muito bem feito aqui pelo Caio, o uso digital. Muito importante. É uma nova alfabetização. Isso tem que estar dentro da formação desde a escola. Como usar o digital, para não ser usado pelo digital, porque é isso que acontece mais normalmente. E também para não ficar só criticando, porque a universidade só sabe criticar. Mas o digital não vai embora. O digital não vai mais desaparecer. Nós aqui vamos desaparecer. Eu já estou indo. Então não adianta chorar as pitangas. Aí tem que achar um lugar para o celular na escola. O aluno não vai largar o celular. O aluno pode largar a escola, mas não o celular. Agora, claro, nós temos que ter juízo, né? O celular pode ser um grande risco, pode ser um grande perigo. Aí em São Paulo, nós temos um secretário de educação que quer botar tudo logo no virtual. Eu acho que um dia vai ser até de repente, mas não assim atabalhadamente, sendo engolido pela indústria do virtual, não pela educação virtual, mas pela indústria neoliberal virtual. É outra coisa completamente. Até porque quem conhece o secretário, ele fez um livro em 2014 terrível, de neoliberal, de privatista. Ele quer privatizar tudo. Embora a gente tenha que ter a cabeça aberta hoje para discutir qualquer coisa, né? Eu não concordo. Mas eu concordo que nós temos que trabalhar isso claramente, e também a perícia digital. Então, hoje, uma boa formação inclui autor, cientista, pesquisador. Isso tem vários argumentos. Um é o que está na nossa cara, porque na universidade, onde tem mestrado e doutorado, você pode ver que lá a gente cuida da autoria do candidato. Ele tem que fazer um texto, ele tem que fazer uma dissertação, tem que fazer uma tese. Eu acho que ainda está entupido de aula inutilmente, mas o principal é o texto que ele produz. Ele tem que teorizar, ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que refazer a bibliografia, ele tem que fazer uma proposta, tem que fazer um texto. Isso é uma aprendizagem importante. Então, eu canso de ver gente que, com o mestrado, com o doutorado, muda de vida, tem um salto qualitativo, que eu não vejo na graduação. E o outro argumento, que é mais, talvez até mais fundamental, os grandes autores da formação humana, tipo Piaget, por exemplo, né, dizem que autor, cientista, pesquisador começa no pré-escolar. É uma coisa magnífica. Na teoria da equilibração dele, ele coloca lá uma criança de 4 anos, já faz um esquema mental para enquadrar a realidade que ele vê. Ele quer entender, ele quer explicar, ele gosta de laboratório, gosta de experimento, é lúdico e por isso brinca com isso, é curioso. E por isso também
Um pré-escolar bem feito tem professores que sentam com as crianças, brincam com as crianças, não tem aula, não tem prova, não tem nota, que eu acho correto. Mas partindo daí, nós vamos para o ensino fundamental, entramos lá na alfabetização e você senta essa criança com 6 anos, ainda lúdica, muito lúdica, e tem que ficar quieta para escutar uma aula de 50 minutos. Eu acho que qualquer mãe razoável vai dizer que não presta. Essa sala de aula não é para ele, é para o professor. É para a aula do professor, não é para a criança. A criança é vítima. A criança é violentada. Então, eu aprendi muito dessa gente. O que é um lugar para aprender? Qual é a relação boa de aprender? Então, esses grandes autores, vou citar um aqui que eu li ultimamente, mas não é o único, o Dehaene, como é o Delany, como a pronúncia não é bem tranquila nisso, mas a escrita é D-A-N. Então, ele é um cognitivista, positivista, nisso eu não gosto dele, mas ele é um grande profissional também da informática e um grande matemático, ele é um genial, né? E tem uma relação aqui com Brasília, porque de vez em quando ele vem aqui, porque ele faz parte do Sara Kubitschek, que é um hospital aí para gente com necessidades especiais, que também é um lado muito bonito dessa pessoa. Então ele diz, o organismo passivo não aprende. E a grande maioria das aulas são inúteis. Ao mesmo tempo, ele é um crítico de muitas coisas que eu digo, por isso também eu gosto de uma pessoa assim também que diverge, que tem uma outra proposta. Ele não gosta muito de educar pela pesquisa, porque ele defende uma proposta mais guiada, mais tutorada. Então é interessante. Mas aí tem, de qualquer maneira, uma outra visão do que seria uma função universitária. O nosso aluno tem que se tornar autor, cientista, pesquisador. E usar bem o digital, responsavelmente. Não só porque é inevitável, porque a tecnologia não vai esperar a lerdeza da universidade, a leseira da universidade, ela vai andar sozinha. E se a gente for, tá bem. Se a gente não for, ela passa por cima e acabou. A gente precisa se apressar. Então, uma coisa que eu reclamo muito, né, não sei se vocês vão concordar, é que a universidade não dá bola. Nós precisamos encarar as novas tecnologias antes que elas nos engolam. E o que a universidade faz? Reclama. Eu acho que um pedaço da reclamação é muito importante. Nós não podemos ser engolidos pelo virtual. A presença física é insubstituível. Toda relação pedagógica é física também, menos do que virtual. Mas nós podemos aproveitar bem o virtual, como estamos fazendo aqui. Que sentido teria eu sair de Brasília para fazer essa conversa com vocês lá em Campinas? Para que isso? Eu faço aqui de Brasília. Alguém poderia dizer, não, mas era tão mais interessante se o senhor viesse pessoalmente aqui. Sim, mas isso não compensa. Não é o caso. Então, eu acho que aí nós temos um grande problema, que eu estou chamando de instrucionismo, que é a escola, a universidade que cuida da instrução, não cuida do estudante. Assim como lá no pré-escolar, é uma questão chave que o professor esteja à altura da criança. Olhem bem. Assim sugeria Piaget, Montessori, Freinet. O professor tem que estar à altura da criança. A criança é a medida. Não é o ensino. A criança é a medida. Eu acho que nós temos que transportar essa ideia para a universidade. Nós temos que estar à altura do aluno. Então, por exemplo, agora, muita coisa lá na Europa está acontecendo para proibir o celular. Tudo bem, eu acho que a gente pode fazer péssimo uso do celular, mas proibir é a ideia mais bobinha e tipicamente europeia. Proibir. Colonizar. Não permitir que as pessoas usem. Que é o que Barthes, por exemplo, dizia numa célebre aula dele, lá quando ele assumiu a cátedra de semiologia no Colégio de France,
que a linguagem é fascista. Ele só devia ter acrescentado: a linguagem europeia é fascista. Porque ela não proíbe dizer, ela comanda o dizer. Ela não precisa proibir, ela comanda o dizer. Claro, todo mundo tem na cabeça a gramática, ou então a estruturação gramatical, sintática, está dentro da nossa cabeça, assim como a notação musical. E quando a gente fala, nós também falamos, mas sobretudo o nosso inconsciente estruturado mentalmente e gramaticalizado. Isso é europeu. Então, acho isso é muito importante levar em conta. Nós não cuidamos que o estudante aprenda. Nós cuidamos da aula. Então, na minha experiência na Alemanha, né, aula geralmente era coisa grande, era para ensino. Ninguém ia lá propriamente para aprender, mas para se informar. Como a aprendizagem de autoria, onde é que ela se dava? Em grupo pequeno, onde todos produziam. O grupo de 20 pessoas, se forem 20 as aulas no semestre. Cada um escolhia um tema. Tinha que elaborar, ele tinha que ter umas 20 páginas e você tinha que defender. Então, eu quero dar esse testemunho. Eu nunca aprendi tanto na vida. Lá me caiu a ficha, o que é aprender. Não é ficar escutando alguém falar. Isso também pode ter utilidade, claro, mas não é aprendizagem. Aprendizagem é quando você reconstrói, quando você torna autor do que você está dizendo, e não apenas reproduzir. Então, hoje, nós temos também uma grande concorrência do chat GPT, ou essas coisas. Porque se for só para reproduzir informação, ele é muito melhor que nós. Apesar dos problemas que ainda tem, nós vimos aqui na experiência do Caio, quantos problemas ele ainda tem. Mas isso ele vai superar. Porque isso, no fundo, é apenas uma questão de poder de computação, que provavelmente vai ser avançado. Mas vai continuar. Então, qual é o sentido de você pegar um estudante que mora a 50 quilômetros da faculdade, tem que viajar de noite 50 quilômetros de ônibus para assistir uma aula que ele vê em casa, no celular? Se é só para isso, não tem sentido. Ele vem para a universidade para outras coisas. Aí sim, para fazer as atividades de aprendizagem, que é ler, estudar, pesquisar, elaborar, argumentar, apresentar. Você tem que ter aí uma participação direta como autor. Para isso vale a pena. Mas não para escutar o que já tá gravado, que já está disponível e assim por diante. Não é porque não seja importante, mas é porque não é aprendizagem. Aprendizagem exige presença física também. Você precisa fazer as coisas, fazer acontecer, participar. Então, a aprendizagem não está na aula. A aprendizagem está na cabeça do estudante. A aula só pode ser mediação, instigação, provocação. Mas você não tem como colocar conteúdo dentro da cabeça do estudante. Não é possível biologicamente. O que entra na cabeça do estudante entra por ele, através dele. Então, isso é absolutamente fundamental. E a universidade sabe disso, mas não assume. E, no fundo, por trás também está uma indústria da educação, para produzir texto, produzir livro, produzir qualquer coisa e tudo mais, né, que se mantém. Mas o proveito que o estudante tem é extremamente pequeno. E um outro ponto mais abaixo, então, o último que eu queria colocar, é a questão eurocêntrica, que acho que nós vamos ter que encarar. Nós não estamos acostumados a isso porque damos isso de barato, que nós somos dessa cultura, de que o ensino que nos cabe é aquele que veio da Europa, e nós também estamos sendo colonizados por toda essa produção científica europeizada, porque todas as revistas importantes são europeias, e nos encaixotam aí como eles querem, e acho que a gente tem que recalcitrar.
Então, muita gente está trabalhando nisso, ou já começou a trabalhar há mais tempo. Quando eu fiz um pós-doutorado em Los Angeles, eu encontrei a Sandra Harding. Não sei se alguém de vocês conhece, mas é uma pessoa que eu achei maravilhosa. Então, ela fez vários livros e entrou muito em choque com o patriarcalismo acadêmico. Porque ela colocou, num deles, no livro que vou citar aqui, é ciência multicultural? Então, ela defende a ideia que a ciência é multicultural. E que esse método positivista não pode ser único. Coisa que eu já vivi na escola de Frankfurt, porque foi a primeira escola que combateu o método positivista. Então, aí está, ela falava assim, as vozes ignoradas em ciência. Primeiro, as mulheres. Quantas mulheres têm prêmio Nobel? 5% do prêmio Nobel é mulher. Negros, indígenas e tantas outras minorias. Então, hoje também tem uma produção científica, tem um livro que eu li esses dias, achei muito interessante, o Posket, P-O-S-K-E-T-T. Acho que está citado no texto, se vocês quiserem ver, dá uma olhada lá, né? Então, ele faz uma reconstrução de como surgiu a ciência, de que ela surgiu fora da Europa. A Europa tem uma contribuição importante, mas o que houve de ciência fora da Europa é uma coisa impressionante, inclusive entre indígenas. Então, isso nós temos que fazer. E não achar que tudo vem da Europa, que lá se decide e que nós somos aqui uma periferia. Então, evidentemente, que uma coisa dessa também causa extremos. Não sei se vocês viram o livro da Rudinesco, O Eu Soberano, que eu li com muito gosto, muito interessante, né? Porque ela mostra que não faz muito sentido você derrubar um paradigma para fazer outro, porque você não sai do paradigma. E que a graça é a diversidade, não o paradigma, a diversidade. Ter outras visões de método científico, ter outras visões de teoria, porque isso permite você ver a diversidade da realidade, que é a proposta da natureza. A natureza é biodiversa. A natureza nunca homogeneiza. Por isso que ela deixa os limites tão difusos. Você vê que hoje nós vivemos uma época tão interessante, né, dos limites difusos sexuais, por exemplo. Quantas são as denominações de preferências? São praticamente infinitas, porque o limite nunca é estanque. A natureza não põe limite estanque. Quem põe limite estanque é a Europa. Porque o colonizador separa, o colonizador classifica, o colonizador ranqueia e segrega, enquanto que a natureza agrega. Por exemplo, uma mata. A Europa se reflorestou também, porque logo no começo devastou tudo. E plantou, então, florestas homogêneas, que são muito mais simples, mais fáceis de cuidar, dá muito menos trabalho para os cuidadores da floresta, mas é artificial. Quando dá uma peste, facilmente morre tudo. Dentro da mata homogênea não tem vida, não tem passarinho, não tem bicho. Agora, se você for para a Amazônia, o que é uma floresta? É uma grande confusão. É uma grande complexidade. Aí tem vida. A vida não combina com homogeneidade. Então, de repente, também, essa ideia podia entrar na universidade. Vamos deixar as pessoas se formarem de maneiras alternativas. Alguém, por exemplo, quer misturar engenharia e sociologia. Vamos proibir por quê? Ou então, por que não poderíamos fazer uma tese de doutorado em 3? Com áreas bem distintas, não 3 sociólogos, aí somando dá um só. Mas, digamos, um sociólogo, um físico e um músico. Eu acho que isso seria um desafio interessante. Precisa, naturalmente, ser pensado, não sair correndo para tropeçar nas pernas, mas muito mais interessante que uma tese disciplinar, que é uma verticalização também útil,
mas muito pequena. Então, acho que a gente teria que tentar sair disso. Então, eu cito aí dois autores que eu sempre gostei muito, o Barthes e o Bergson, porque o Barthes, quando chegou ao Colégio de França, em 77, disse assim, porque ele era muito desbocado, ó, o ensino morreu em maio de 68 em Paris. Tchau. Não vim aqui para ensinar. Vim aqui para trabalhar com os meus alunos, se eles quiserem. Acho que essa é uma atitude legal. Então, vou sentar com ele, vou discutir o que nós vamos estudar, o que nós vamos aprender. Mas não vou trazer aqui um pacote feito. E o Bergson também, numa outra aula memorável do fim do século XIX, 1895, falando para alunos do segundo grau que tinham recebido um prêmio e estavam sendo festejados lá na Sorbonne, então ele dizia também assim, cuidado com a ciência. A ciência é grosseira. A gente aprende mais com a literatura. Olha só. E o Barthes vai repetir isso também. A gente aprende mais com a literatura. Por quê? Porque a literatura mistura tudo. Lá você tem realidade, tem fantasia, tem utopia, tem ficção, tem tudo. Tudo que a vida precisa tem lá. Na ciência, não. A ciência só tem um discurso engravatado, supremacista, difícil de entender, feito para pouca gente. Então, eu acho que isso nós podemos também repensar. Bom, então, para eu concluir, depois podemos conversar um pouquinho, né? O que é que extensão tem a ver com isso? E aí vou terminar. Eu acho que a extensão não dá conta disso. Essas são discussões mais importantes do que a extensão coloca hoje. Embora com isso eu não queira dizer de modo algum que a extensão não seja importante. Mas ela começou torta e acho que vai continuar torta, apesar da curricularização, porque ela não chega a estes questionamentos. Qual é a formação que a gente tem que dar na universidade? O que é importante para uma pessoa formada? A dependência desse modelo de ensino europeu, que nós poderíamos mudar. E também a superação de muita coisa que a extensão ainda faz em termos assistencialistas, de termos de atividade prática imediatista, de resolver probleminha aqui e ali, de importância totalmente secundária, quando eu acho que a universidade, sim, tem uma obrigação de servir à sociedade. A sociedade é a razão dela, não a Torre de Marfim. Então, tem a obrigação. Então, nesse sentido, a extensão tem uma proposta importante. Mas essa proposta não questiona este lado que nos sufoca aqui no Brasil. Uma educação totalmente instrucionista. Se vocês olharem a escola básica, então, por exemplo, aprendizado de matemática, no ensino médio, de alto a baixo, no país todo, também em São Paulo, é residual. É uma cifra que não chega a 10%. Desde 95. Eu que diria, sem sombra de dúvida, esta aula de matemática é inútil. Há muito tempo tem que ser jogada fora, não faz sentido nenhum. Tem que fazer outra coisa. Então, muito ensino. As aulas todas foram dadas. Isto é o sagrado da escola e da universidade. Aula, mas não aprendizagem. Eu acho que a gente tem que mudar isso. O critério da aula é aprendizagem, não o contrário. Se o aluno não aprendeu, para que aula? Para que eu ensino? E os dados que temos, mesmo que sendo muito questionáveis, como são os dados do IDEB, do PISA e tal, né, falam isso assim agressivamente. Ensino sobra, ensino é abundante, ensino é farto, ensino é cotidiano. Aprendizagem, um fiapo. Então a extensão tem que discutir isso. E não achar que, colocando agora o social para dentro e fazendo uma experiência de contato comunitário aqui e ali, a gente vai mudar a universidade. Acho que isso é muito quimérico.
Bem, minha gente, eu acho que já falei bastante, né? Eu Era o que eu queria colocar para você, espero que possa ter alguma utilidade. Muito obrigado pela atenção. Professor, nós que agradecemos, né? A ideia aqui da reunião, né, e é justamente essa, é a partir dessa provocação também evitar que a reflexão que a gente se propõe a fazer no curso caia em chavão, É, caia em discurso pronto, em discurso de marketing, né? E que a gente consiga, né? O senhor mesmo citou, né, a escola de Frankfurt, né? Aquilo que acho que era o Adorno que falava, né, do escovar a contrapelo, o tema da extensão também, né? É, e, e o senhor coloca uma série de questões, eu acho que essa reflexão sobre a, a insuficiência da extensão para salvar a universidade, me parece que é algo que a gente tem bastante que discutir, é, porque a, nos, no, nos textos, né, que nós temos lido para a preparação desses encontros, né, tem assim aparecem visões de extensão que se colocam vamos dizer assim, em tendências diferentes, né? Uma tendência olha para a extensão exatamente como um campo em que se pode disputar a universidade para uma universidade que seja verdadeiramente popular, uma é, reorganização, inclusive política da universidade. isso. Ah, mas a gente tem uma segunda concepção de extensão e que me parece que até esse momento, né, assim, na reflexão que eu pelo menos venho fazendo, eu queria ouvir um pouco o senhor a respeito disso. A extensão ela pode ser entendida também como uma maneira de organizar a relação de ensino e aprendizagem, né? Se a gente entende que a tarefa do professor, se nós temos uma concepção de aprendizado como construção própria que o discente faz a respeito do mundo, e que a tarefa do professor é oportunizar as chances para que essa construção aconteça, né? A extensão ela pode ser uma estratégia, né? Junto com outras estratégias, como o ensino com pesquisa, né? O senhor mesmo menciona, né, em vários textos, né, o quanto que o modelo do PIBIC é um modelo para a reconstrução da graduação a partir de uma proposta de ensino por pesquisa, né? E da construção de uma autoria, né, do aluno, né? O desenvolvimento dessa capacidade de autoria do aluno. Me parece que a extensão ela pode ser pensada também como uma estratégia, né? Para que essa oportunização de aprendizado, inclusive esse diálogo intercultural que o senhor propõe, que eu concordo inteiramente, que ele possa ser feito, né? A maneira da universidade dialogar é sair da universidade. E aí, de novo, eu acho muito oportuna a crítica, inclusive a palavra, né? A palavra extensão, que é uma crítica que o próprio Paulo Freire fazia, né? Ele não gostava da palavra extensão, ele propunha a palavra comunicação. Certo. E me parece que é isso que a gente precisa fazer, e a extensão pode ser um caminho para isso. É o único caminho para a universidade? Eu acho que não. E me parece que o alerta que o senhor traz aqui, que para mim, pelo menos, me parece o mais importante e que me puxa o freio, sabe, em relação ao pensamento sobre a extensão, é que eu percebo que eu estava olhando para a extensão de uma maneira talvez messiânica, como a solução, a panaceia para os problemas. E, e olhando para esses problemas, efetivamente, a extensão não é capaz de dar conta de todas essas questões.
mas ela pode ser um arsenal importante no repertório do docente das instituições de ensino para tentar dar conta desses problemas, né? Sem ela, talvez, a gente tenha mais dificuldade em resolver esses problemas do que usando-a na nossa caixa de ferramentas, por assim dizer, né? E aí a disputa política pelo papel da universidade, ela talvez venha de maneira natural, né? Porque uma universidade que se abre para o diálogo com o campo externo é uma universidade que vai ter que olhar para si própria e se questionar, né? O que está produzindo, para quem está produzindo, né? A serviço de quem está. E eu acho que daí a gente volta para a questão, aprendizado também é emancipação, né? Aprendizado não é só técnica, a capacidade de olhar para a realidade de maneira crítica é um dos objetivos que a gente tem com o aprendizado também, com a ideia de educação, né? E é nesse sentido que eu vejo um papel para a extensão, né? E queria agradecê-lo especificamente por isso, porque a provocação, né, que o senhor faz, né, nessa fala, eu acho que ela é um alerta muito importante para a gente não cair num discurso messiânico da extensão, né? A extensão só não nos salva, mas eu ainda continuo acreditando que sem a extensão ela é necessária, apesar de não ser suficiente para dar conta desses problemas que a gente enfrenta. A gente já tem aqui 2 mãos levantadas. Eu proponho que a gente faça uma rodada de perguntas e comentários, e daí a gente volta a palavra para o professor Pedro para a resposta. Pode ser assim, gente? Pode ser, professor? Sim. Claro. Então, Maurício? Olá, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Bem, bom dia a todos e a todas. Gostaria primeiro de agradecer ao professor Pedro Demo, né, pela palestra, pelas provocações. A questão que eu gostaria de colocar, professor, é um pouco tentar, a partir das provocações que o senhor trouxe na sua exposição, pensar algumas questões talvez mais específicas para o ensino do direito, né, para os cursos de direito, né? Eu me lembro que durante a minha graduação eu participei, né, junto com o Caio, com outros alunos, né, via PET, né, o Programa de Educação Tutorial, do processo de revisão do projeto político-pedagógico da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, né? E esse debate da extensão, né, ou seja, da extensão enquanto componente curricular obrigatório, né, na matriz curricular, esse debate foi um debate presente, tenso, havia diferentes opiniões, visões sobre qual deveria ser o caráter das atividades extensionistas no curso, se um caráter obrigatório, optativo, e assim, trazendo um pouco o debate para esses termos em que o senhor coloca, né, do modelo de uma universidade que, se eu entendi bem, né, a sua visão sobre a universidade é uma visão muito atrelada à pesquisa, ou seja, a pesquisa como tendo um papel central na formação, né, ou seja, a gente aprende por meio da pesquisa, né, a pesquisa como guia para a autonomia, como guia para o aprendizado. Trazendo um pouco esse debate para os cursos de direito, a questão que eu fico pensando me parece que os cursos de direito, eles, há muitos anos, sofrem de uma certa crise de identidade. Afinal de contas, para que serve o curso de direito? Haja vista que a gente recebe nos cursos de direito uma diversidade muito grande de pretensões, né? Ou seja, a gente tem alunos que querem o curso de direito para serem advogados, para prestarem concurso público, para serem acadêmicos, para terem melhor remuneração nas suas atuais. Então, às vezes, nem querem ter uma atuação jurídica propriamente dita, mas querem, com um curso superior, eventualmente progredirem numa posição profissional, etc., considerando diferentes propósitos em que a gente tem as pessoas buscando o curso de direito, diferentes objetivos profissionais, pessoais,
como que a gente convence, né? Ou seja, como que a gente também se coloca politicamente para defender o papel da pesquisa e também o papel da extensão como tendo um lugar central na formação. Porque uma coisa que eu acredito é que a pesquisa, ela é importante não apenas para quem quer a carreira acadêmica, que é um discurso que a gente ouve muito, né? Ou seja, a pesquisa, a iniciação científica, é só para quem quer ser professor, é só para quem quer fazer um mestrado, um doutorado. Esses sim vão fazer a pesquisa. Agora, para quem quer ser promotor, qual que é o papel da pesquisa? Para quem quer ser um juiz, um advogado, qual que é o papel da pesquisa, né? Então, eu fico pensando muito em como a gente argumenta, a gente disputa esse modelo de universidade nos cursos de direito à luz dessas provocações que o senhor trouxe, né? É um pouco essa a questão que eu gostaria de colocar. Acho que é um debate difícil, né? Político também, mas que eu acho que a gente tem que enfrentar. Obrigado. Silvio? Aí a gente ouve o Celito também e volta a palavra para o professor. Eu ia perguntar se queria passar para o professor Pedro, se queria seguir, então. Bom dia, né, ainda, sem almoço. Bom dia para todos e todas. Professor Pedro, muito obrigado pela exposição. Eu não sei se é porque eu hoje já estou saindo, né, falta só apresentar a minha dissertação, mas já estou saindo de uma linha de interdisciplinaridade, talvez por isso eu viva muito intensamente na pesquisa essa interdisciplinaridade e acho, não sei se de maneira leviana, que é o futuro da pesquisa e do trabalho, de uma maneira geral, a interdisciplinaridade, né? Minha visão do direito, eu acho que no ensino jurídico, como alguém que aprende, como alguém que busca ensinar também, mas sempre aprender, nosso ensino jurídico ele é muito fechado, né? Muito dogmático, e quando a gente abre para uma interdisciplinaridade, a gente consegue alcançar novos horizontes. E aí, pensando na extensão, acho que uma experiência minha, né? Eu ingressei no mestrado, diversos foram os fatores, mas um deles foi uma aula que a minha orientadora, a professora Cíntia Carneiro, aqui em Ribeirão Preto, abriu no período pandêmico, aulas online, síncronas, uma aula num formato diverso. Então, era uma aula da disciplina dela de mestrado de migrações internacionais, mas ela abriu para fora da comunidade acadêmica. Então, para além da comunidade acadêmica, não foi uma aula somente para aqueles que estavam no mestrado e muito menos para aqueles que estavam na disciplina. Apareceu no site da FDRP, fui atrás, assisti a aula e não era uma aula expositiva. Nós conversamos, que eu me lembro nessa específica, foi mais de uma, foi a apresentação de um documentário em relação a imigrantes venezuelanos no Brasil. Nós tivemos a participação de uma dessas imigrantes que estavam retratadas no documentário. Então, já é algo muito diverso daquela exposição de aula expositiva, né? Eu me lembro durante o mestrado, nas aulas do professor Caio com a professora Yara, na disciplina Diálogo sobre a Docência, nós falamos muito disso, né? Os métodos de ensinagem diversos, e isso foi para mim também uma chamada para dentro da academia. E, de certo modo, a professora Cíntia, nesse momento, ela saiu da academia, mesmo na telinha aqui no online, ela conseguiu alcançar sem ser parte de uma extensão propriamente dita, sem ser um projeto de extensão. Então, talvez sejam outras estratégias, né? Estratégias diversas, que não somente a extensão, embora também a extensão seja uma... E aí, já buscando o que o professor falou, não a extensão como objetivo final, mas como um instrumento para se alcançar um outro patamar de sair da universidade. E, nesse momento, quando a professora Cíntia abriu essa aula, ela me trouxe como orientando, me encantou ali aquele formato, eu busquei isso, mas ela também saiu, né? Então, talvez repensar os próprios formatos de aula, então, dentro da aula, de uma disciplina do mestrado, sem ser, de fato, dentro da extensão propriamente dita, de um projeto de extensão, conseguiu alcançar além dos muros da universidade. É mais algo para reflexão, puxando muito do que o professor falou, da extensão não como fim, né? Talvez como um instrumento muito importante. E obrigado. Tá bom. Tá.
Então, primeiro, eu vou comentar um pouco a fala do Caio, que a extensão é importante, mas não suficiente. Eu tenho a impressão que poderia ser uma hipótese interessante. Vamos valorizar a extensão, em certo sentido ela é muito importante, ela é necessária para tirar a universidade de seu casulo, né, da sua torre de marfim, mas também a gente não pode fazer da extensão assim, uma panaceia, que aí nós vamos arrumar tudo e tal, né? Então, eu conheço muita gente na extensão e converso com eles, às vezes trabalhamos juntos também, e alguns ainda têm um pouco esse messianismo de que nós vamos salvar a universidade por aí. Então, eu acho que também a própria ideia de messianismo não cabe a nenhuma teoria é messiânica, não, porque Messias não tem, né? Então, acho que a gente teria que saber, ao mesmo tempo, valorizar a extensão, porque o espírito dela é bom, o espírito dela é necessário, mas, de repente, as práticas que estamos fazendo de extensão são muito insuficientes. Segundo lugar, a importância da pesquisa. Eu penso que a pesquisa tem duplo sentido, como tenho dito no que eu consigo escrever. Né? Primeiro, tem um sentido de produzir conhecimento, que é um bem importantíssimo para a nossa sociedade. A gente pode sempre discutir o elitismo do conhecimento, o supremacismo do conhecimento, o eurocentrismo do conhecimento, mesmo assim, ele é absolutamente importante para a vida de todos hoje em dia. Ciência e tecnologia é absolutamente importante. Então, a pesquisa está aí dentro e é fundamental. Mas também tem o lado da boa formação. Para quem entende aprendizagem como autoria, pesquisa é indispensável. Tu tem aí o experimento do PIBIC e congêneres, né? Que normalmente a gente aprecia, embora seja uma proposta do CNPq, não foi da universidade, porque a bolsa também vem do CNPq, mas o CNPq que trouxe essa ideia para a universidade, mas ela até hoje aprecia, mas não absorveu. Porque o PIBIC é eventual. É extremamente elitista. Então, já escutei muitas vezes de professores, colegas, que dizem, não, tudo na graduação teria que ser PIBIC. Mas uma coisa é você cuidar na pós-graduação de algumas pessoas, né? Outra coisa é de cuidar de uma multidão. Na graduação é uma multidão. Então, essa engenharia de passar o espírito do doutorado para a graduação teria que ser bem feita. É uma engenharia espiritual, como diria o Foucault, não material. Como é que a gente transforma os cursos em PIBIC? Então, salvaguardando principalmente o direito de aprender do estudante, o direito de se tornar autor. Então, tem outra proposta também do que é teoria, do que é ensino. O ensino não passa a ser uma categoria ainda importante, mas subserviente. A categoria fundante é a aprendizagem, é a educação. Então, acho que a universidade tem como meta principal, eu me bastaria com esses dois termos, né? Produzir conhecimento e formar estudantes. Formar. Então, um conceito mais amplo, um conceito mais profundo, também com muita aprendizagem e tal, e também no mundo moderno, dentro do século XXI, que implica também o manejo do digital. Então, aí você está reclamando que o curso do direito ainda tem pouca pesquisa, é muito dogmático e tal. Eu convivo no programa de Direitos Humanos com um professor importante, que acho que você conhece, que é o José Geraldo, que foi nosso reitor, né? E é uma figura impressionante também, tem um trânsito absurdamente bom com os estudantes, que é o direito achado na rua. Também escuto crítica, porque tudo, afinal, também merece alguma crítica, mas eu acho que é um interessante o esforço dele, né, de fazer um curso de direito, uma proposta de direito, que também tenha uma proximidade com a sociedade, dando à sociedade a geração do direito, e não aos grandes teóricos do direito. Então, também muda um pouco qual é o conceito de teoria que está por trás, e no direito ainda é muito sagrado. Teoria é muito sagrada. Enquanto que já em outros campos, né, sobretudo nos campos em que os negros estão avançando para ocupar o espaço, a teoria já é muito mais instrumental. Então, teoria não se adota, teoria se usa. Então, isso hoje está em muita gente importante. Vou citar aqui um exemplo que eu acho interessante, que é o do Piketty. Piketty hoje é o maior crítico do capitalismo que nós temos. Um crítico espetacular, mas não é marxista.
E faz questão de colocar, não, eu não me oriento pelo marxismo, eu respeito o marxismo, uma teoria muito importante, mas é clássica. Hoje o capitalismo não é o de Marx. É totalmente diferente. Então, para tempos novos, ideias novas. Então, acho que isso é um vento que vem chegando interessante, que para mim é novo também, na minha cabeça é novo, porque eu sempre fui muito ligado às teorias europeias, né, também que estudei lá, né, marxismo, entre outras coisas. Então, é um pouco difícil a gente colocar uma certa distância. Não, peraí. A nossa realidade é outra. A nossa história é outra. A nossa identidade é totalmente outra. Temos que inventar outras coisas. E, de repente, falta o direito isso. E essa ideia, então, do direito achado na rua é um pouco esse vento. E, por fim, aqui, a importância da pesquisa interdisciplinar. Ainda uma proposta muito dogmática do direito, a importância de sair da academia. O exemplo que você deu, achei super interessante, dessa professora de sair da academia, de agregar uma audiência maior, né, disponibilizar a academia para tratar assuntos de fora, assuntos que vêm de fora, aceitar desafios de fora, que é bem o que está na ideia de direito achado na rua. Vamos valorizar a rua, não só o professor de direito, a rua. O que é a rua? É o que vem lá de fora. O que é caótico, o que é surpreendente, o que não se alinha a certas condições teóricas, mas é a vida. A vida é assim. Então, você coloca a ideia interessante de extensão como instrumento. Eu acho que a extensão tem um tanto de instrumento, mas na medida em que a extensão também é formativa, ela não é só instrumento, ela é uma razão de ser. Ela é uma razão de formação, uma razão de ser da universidade, né? Então, ela não podia ser vista apenas como razão instrumental. Mas, mesmo assim, eu acho que ela, de modo geral, como ela está sendo feita, é apenas um instrumento, porque ela não atinge essa promessa de ser uma essencialidade da universidade. E isso eu acho que, em grande parte, se deve ao começo equivocado. Ela começou com uma extensão tipicamente, olha, num cantinho, com uma burocracia pequenininha, voluntária, fazia quem queria. Só agora que estamos pensando, não, isso é obrigatório para todo mundo. E mesmo essa ideia de ser obrigatório para todo mundo pode ser pela culatra, porque a grande maioria não faz. E nem sabe onde pendurar. Não tem esse cabide para eles, não tem esse cabide. Pendurar onde a extensão? Então, isso ainda é uma conversa um pouco mal contada. Mas é muito importante a gente rever isso. Muito obrigado. Celito? Bom dia a todos, todas, todes. Quero parabenizar o professor Pedro Demo pelas provocações que nos trouxe e considerando os textos, o vídeo que nós tivemos que assistir para estar aqui, até a própria palestra do professor Pedro, eu me pergunto, será que é possível nós pensarmos realmente em que a extensão pode se dar de uma forma digital? Será que a essência da extensão ela pode ser alcançada de forma digital, tal como a gente pode pensar no ensino? Uma pergunta mais simples e não tão longa. Só isso. Obrigado. Tá bom. Mais alguém? Não, então, vou responder. Bom, é muito interessante isso, se a extensão digital é cabível. Muito interessante, né? A gente poderia responder de várias maneiras. Me ocorre uma, por exemplo, depende da importância que você dá ao digital. Eu penso que a presença física é fundante. A presença digital é derivada. Mas eu tenho que reconhecer que a criançada não acha isso. A criançada acha que entre o físico e o digital não tem diferença nenhuma. E eles fazem essa confusão. Eu não saberia ainda engolir isso. Mas eu posso imaginar que no futuro a gente tem que engolir. E, de repente, a gente
viva no multiverso, multiverso, como se queira colocar, né? Já normalizado. Então, eu posso imaginar, por exemplo, que os cursos no futuro serão híbridos e com dominância do virtual, não do físico. Que é, por exemplo, o que acontece no mestrado e no doutorado já. Você escreve sua tese onde você quiser. Lá na biblioteca, lá em casa, normalmente, no seu computador e tal, e nenhum professor tem a ousadia de dizer, não, você tem que vir escrever aqui debaixo do meu nariz, presencialmente. Não. Na verdade, você escreve seu texto onde você quiser. Aí é uma presença virtual, podemos dizer assim, embora não esteja diretamente mediada por uma tecnologia digital, entendeu? Não é presença física. Então, isso também destrói um pouco a ideia de que para aprender só pode ser por presença física. Eu acho que a presença primordial, a aprendizagem primordial é física, porque o cérebro é físico. Então, qualquer questão de cuidado, por exemplo, que está sendo estudado bastante, né? Por exemplo, uma mãe aceitaria cuidar do filho virtualmente? Dificilmente. A mãe sabe o quanto é importante o contato físico. Então, isso tem muita pesquisa interessante, por exemplo, do Arlo, lá na década de 40, que ele pegava os macacos recém-nascidos e tirava da mãe, para ver o que acontece. Hoje não pode mais fazer isso, né? É uma experiência proibida, né? Porque é cruel. Mas ele estudou isso, então, né? O macaco que é tirado de perto da mãe não precisa só do leite da mãe, precisa do afeto. E ele descobriu o afeto. Então, interessante. Então, foi um dos primeiros cientistas mais ou menos duros, porque ele era um psicólogo muito duro, muito positivista, e não. Aqui eu posso comprovar que o macaquinho morreu não foi de falta de comida, foi de falta de afeto. Então, a presença física é fundante, é primordial. Mas eu acho que eu tenho que reconhecer também, porque a gente tem que manter a cabeça aberta, né? Que o mundo anda em outra direção. A presença virtual está ficando avassaladora. Então, por exemplo, na criançada eu vejo esse problema, né? Eu vejo um grupo de 5 meninos ou meninas, né, que estão reunidos num lugar, quietos, sem falar, mexendo no celular. E quando se comunicam pelo celular, mesmo com o colega que está ao lado. Não brincam mais na rua, não correm mais na rua, vivem no virtual. É sadio isso? Eu acho que não. Eu acho que tem uma coisa errada. A gente precisaria rever isso. Então, eu reclamo muito, é que a universidade não se mexe. Ela precisa ajudar. Ela precisa nos ajudar a refletir sobre isso. O que é que nós podemos fazer de melhor? Como é que a gente cuida hoje dos filhos? É um grande desafio. E os pais, que não têm orientação nenhuma de ninguém, vão na tentativa e erro. Então, a criança de 5 anos hoje pode ter um celular. E ela vai para a escola e quer levar o celular. E se a escola proíbe o celular, ela é bem capaz de dizer, mãe, não quero mais. Não o celular, a escola, não quero mais essa escola. Essa escola é atrasada. Essa escola não é para mim. Então, eu acho que a gente tem que começar a conversar. Eu não tenho solução, mas a gente precisa começar a conversar. Qual é o papel da presença virtual? Que é cada vez mais importante e pode nos engolir. Mas nós temos que ter a sabedoria de saber aproveitar isso responsavelmente. Então, eu acho ainda, sempre digo isso quando me perguntam, né? Qual é o botão principal do celular? Apagar. Então, isso eu digo para a criançada, saber apagar. Eles não sabem apagar o celular. Eles ligam o celular, não apagam mais. Dorme com o celular ligado. Vive com o celular ligado. É sadio isso? Estaria claro a dizer que não. Acho que não. É doentio. Então, precisamos voltar, fomentar na criançada o contato, a brincadeira coletiva,
descer, quem mora em apartamento como eu, né? Descer no pilotis do prédio, brincar com outras crianças, correr com outras crianças, e não só no celular. Então, aí, voltando então à tua pergunta inicial, né? Extensão digital. Eu acho que, de repente, pode existir, porque o digital não vai embora, mas eu teria dificuldade de fazer uma extensão que não fosse física, basicamente, admitindo incursões digitais. Então, por exemplo, uma comunicação digital durante a extensão não tem nenhum problema. Você buscar informação, você se informar, você trazer através da voz de outras pessoas. Acho que tem muitas maneiras de a gente integrar o celular dentro da sala de aula. E não só proibir. Proibir eu acho covarde e contraproducente. Porque a gente sabe, por outras coisas, que a academia ensina isso direitinho, que proibição é sempre um prejuízo. A gente tem que saber usar responsavelmente e não confiar numa proibição. Então, acho que aí vem toda essa literatura aí, a la Foucault, né, de que a escola é uma prisão. Então, se você proíbe o celular, aí que a criançada vai mais ainda achar, pô, isso aqui é uma prisão. Então, aí também tem outra coisa que me permita dizer, né? Nós temos que saber cuidar do professor, porque a maioria dos professores não sabe lidar com o virtual. Então, a própria formação dos professores, a universidade que faz as licenciaturas e a pedagogia, está no mundo da lua. Eles ainda não começaram a trabalhar o virtual, o digital, porque eles estão na expectativa muito típica das federais. Nós vamos ainda um dia jogar fora isso. Vamos nos livrar do celular, vamos nos livrar do digital. Jamais, favas contadas. Jamais. Isso é uma grande paranoia. Nós temos que dar conta disso, nós temos que estar à altura disso. Obrigado. Obrigado, professor Pedro. A gente tem a Marina, a Flávia, o Glauco e a Ana Paula. E aí eu proponho que com essa última rodada de perguntas a gente encaminhe depois para o encerramento. Tudo bem, gente? Tá bom. Estou vendo muita contribuição também aqui no chat, também aqui aqui do Zoom. Então vamos para a Marina agora. Olá, professor. Queria agradecer a palestra. Na verdade, eu queria fazer alguns comentários pequenos, com relação ao todo que foi dito. Com relação a levar o digital, eu acho que um dos grandes problemas é que os alunos não veem a diferença entre o digital e o físico, justamente pelo modelo de aula que a gente tem. É difícil ver uma diferença entre o digital e o físico se a aula presencial que a gente tem ainda é o modelo do professor, falando em uma exposição de 50 minutos, 2 horas, 3 horas, e o aluno no papel de uma pessoa passiva. Realmente, sendo assim, eu também não veria diferença entre o digital e físico. É muito mais confortável você estar na sua casa, escutando uma aula. E, por outro lado, nesse sentido, eu queria contribuir. Eu fui aluna também da FDRP, inclusive me formei junto com o Maurício, mas agora eu estou na Universidade de Salamanca, na Espanha. Então, basicamente, estou vivendo todo esse problema com relação à docência desde a Europa. Um deles é que, por mais que tenha tido uma luta muito grande e a volta para o presencial foi muito rápida depois da pandemia, por outro lado, eu não tenho nenhuma possibilidade de fazer uma aula participativa, porque nenhuma das salas nós temos cadeiras que possam se mexer e colocar os alunos em uma forma de mesa redonda, por exemplo. A maioria das aulas são anfiteatros, que os alunos, inclusive, estão em cima, e eu tenho que ficar no palco, porque senão eu não consigo mexer o PowerPoint. E com relação a outro assunto que o Maurício trouxe também sobre a importância da pesquisa desde a graduação, uma discussão que eu estou vendo ultimamente é sobre justamente o fim do TCC. E é uma discussão que está vindo com mais força nos últimos tempos, por conta do ChatGPT e de outras tecnologias de inteligência artificial. Porque simplesmente acham, se aborda o problema de que com o ChatGPT, com a inteligência artificial, os alunos vão fazer todos os trabalhos escritos a partir dessas tecnologias
e a avaliação do crescimento como pesquisa não teria mais sentido. Então, deixa aí minhas considerações. Certo, Muito obrigada. obrigado. Flávia? Olá, pessoal. Obrigada, professor. Na verdade, assim, a gente o que eu queria era talvez antecipar um pouco as coisas que a gente provavelmente vai discutir muito aí durante esse semestre. O tema da extensão meio foi imposto por esse desafio, né, para a gente agora, da tal curricularização, né, que, como senhor, eu acho que ela tem muitos problemas, ela aponta, antecipa, me dá muito medo, aliás. Às vezes até menos por nós e mais pelas comunidades que vão receber a gente, às vezes pessoas muito despreparadas para lidar com isso. E uma das coisas que a gente enfrenta muito aqui, eu estou falando de Feira de Santana, na Bahia, da UFES, a minha realidade, eu venho de um programa que é extensão e pesquisa. E é muitas vezes difícil encontrar a caixinha para pesquisa, para extensão, porque a gente usa muito metodologias participativas. Eu sempre fico achando que esse encaixotamento em um desses modelos pés da tríade é extremamente artificial. Muitas vezes, para você fazer extensão, você faz pesquisa, e quando você faz pesquisa socialmente referenciada, você acaba fazendo também, participando dos processos, né? E no caso do direito, em especial, muito constantemente, o que a gente chama de extensão no direito está relacionado com o que a gente chama de assessoria jurídica popular, por exemplo. As experiências de assessoria jurídica popular envolvem pesquisa, né? Porque você tem que compreender a realidade, estudar sobre ela, estudar a teoria, se preparar, ir à realidade, voltar à teoria, ir à realidade, voltar à teoria o tempo todo, né? E é muito difícil chegar a... Eu sei que há muitas formas de conceituar a extensão, há alguns conceitos que, a partir de determinada visão política, não são extensão, né? Ou são extensão. Então, assim, aproveitando a sua presença luxuosa aqui, para o senhor, o que é extensão, né? Como é que a gente distingue extensão dos outros pés da tríade, né? Com um aluno de graduação vira para você, isso acontece com muita frequência, quando eu tenho, por exemplo, de orientar alguém a fazer um plano de trabalho de extensão ou de pesquisa. Às vezes a gente pega o mesmo problema e faz assim, agora vai ter bolsa de extensão, a gente bota no formato de extensão. Quando tem a bolsa de pesquisa, a gente bota no formato pesquisa, mas está ali lidando com aquela mesma realidade. Aí o aluno me pergunta assim, professor, qual a diferença entre extensão e pesquisa? E eu sempre tenho muita dificuldade. Eu acho que, afinal, está tudo muito misturado. Enfim, estou falando da minha dificuldade, mas eu queria aproveitar, né, o senhor para a gente começar a tentar fazer essas distinções e ver o que é que o senhor acha disso. Obrigada, viu, demais aí, pela sua presença com a gente. Glauco? Tudo bem? Primeiramente, para todos, um bom dia, tá? Bom dia. Vocês já estão quase chegando ao meio-dia, mas aqui eu estou em Manaus, tá? Então, eu ainda estou chegando às 11 horas, tá? A gente ainda está um pouco diferente aí o fuso, tá? Sim. Primeiro, professor, muito obrigado, tá? Pela presença, tá? A presença e a explanação, ela foi essencial, maravilhosa. É o pensamento que eu tenho, tá? Também, eu acho que a educação no país, ela é um pouco... Ela precisa ser modificada, se o mundo muda, tudo tem que mudar também. Isso aqui é o óbvio. Só que a preocupação que eu tenho, e que eu acho que os colegas também devem ter, é o seguinte, é que a gente fala de mudança, né? Mas como será essa mudança? Porque eu vejo um despreparo enorme, total. Todo mundo fala muito de mudança, mas eu vejo um despreparo completo quando a gente observa as pesquisas. Eu já trabalhei, eu sou egresso da licenciatura, tá? Então, eu vim de licenciatura em História, depois disso daí é que eu vim fazer Direito. Hoje eu sou professor de Direito, tanto na parte de andragogia, quando a gente fala de capacitação, né, lá na ENAP, lá na ex-ESAF,
na ESP, que são as escolas públicas. Eu trabalho com eles em extensão, como eu também trabalho no ramo universitário. Tá? Definitivamente, para a gente encontrar, são públicos completamente diferentes, com exigências completamente diferentes. Tá? Quando eu também pegava o público primário, o público também nível médio, né, que na verdade hoje é fundamental, né, e nível médio. Então, assim, quando a gente pega esse outro público, também eles têm pensamentos diferentes. Então, cada um pensamento, mas muitas vezes o professor ele trabalha como se fosse uma verdadeira fórmula. Ele pega lá a fórmula, vamos aplicar, vamos colocar. Congelou, né? Eu acho que travou. Pareceu um aviso de que ele estava com problema de banda. Ele está lá em Manaus também. Para todo mundo. E fica uma coisa... Agora voltou. Alguma conexão minha. Estão conseguindo me ouvir? Tudo tranquilo? Sim, tudo bem. Está conseguindo me ouvir? Agora sim. Congelou, exatamente. Pronto, perfeito. Então, assim, na verdade, o que eu vejo é isso. Parece que a gente pega, todo mundo bota numa caixa e diz assim, essa aqui é a forma. Vamos lá, todo mundo vai dar a sala de aula e é isso aqui. E não separa por região, e não separa por localidade, e não separa por o que aquele pensamento tem. Eu não posso pegar uma aula e dar a mesma aula para todos os níveis, e para o norte, e para o nordeste, e para o sul da mesma forma. São realidades muito distintas. Eu já morei no norte, eu já morei no nordeste, eu já morei no centro-oeste, eu já morei no sul. São realidades distintas. Eu não posso trabalhar da mesma forma. Parece que você está falando de uma, sabe, de uma formulazinha que todo mundo vai usar. E aí eu fico preocupado porque se a gente quer fugir dessa fórmula, a gente tem metodologias que elas foram criadas, e aí o professor foi muito bom nisso daí, que ele fala metodologias europeias. E essas metodologias europeias a gente tem que implantar. Mas se a gente quer fazer pesquisa, tem que ser a metodologia europeia. Se a gente quer entrar numa revista de grande destaque, tem que ser europeia. Se a gente quer falar de alguma coisa, tem que ser comparativo, porque você está usando a metodologia europeia. Então, como é que você vai comparar algo novo de algo que não é novo? Então, essa é uma preocupação que eu tenho, que eu queria até saber do professor o que ele pensa sobre isso, tá? Porque eu visualizo que é o seguinte, em termos de usar ferramentas como nós estamos usando aqui, de interação, ela é essencial. Isso é o futuro, não tem muito projeto para onde a gente correr. É saber usá-la da melhor forma possível. O que está acontecendo é que a gente tem diversos estudantes que não sabem como usar. Na verdade, não sabem mais nem escrever. Aí você vai lá para os professores, muitos deles também não sabem escrever. Parece mentira. Estou falando de pessoas que terminaram a licenciatura e também não sabem escrever. E aí, como é que fica? Ninguém sabe mais escrever nesse país? Então, é usar a ferramenta para apenas isso daí e colocar de forma jogada e o aluno não ter uma supervisão é complexo, tá? Mas acho que são medidas que eles devem ter. Mas também não acho correto, aí é uma opinião, tá? Também não acho correto a gente colocar que, por exemplo, desculpa, tá, professor, eu concordo com tudo. O único ponto que eu fiquei assim foi com relação àquele pensamento lá do macaco, né? Que foi retirado da mãe, e eu só não acho que a gente pode se comparar a estrutura de família com a estrutura da escola, porque senão a gente começa a jogar para a escola algumas responsabilidades que, na verdade, não é dela. Era para ser da família. E isso a gente está fazendo muito. Eu digo, eu como professor, ouvi muito isso. Tá? Não, isso é obrigação de vocês. Eu botei meu filho aí, vocês que cuidem. E só que a gente não tem que ter essa ideia do cuidado. Então, a ideia é, quando você é novo, tudo bem. Existe essa relação, que até chamam de tio, né? Mas quando a gente está mais velho, como a gente pode continuar com essa ideia, essa relação? Fica um pouco complexo. Então, eu acabo até não concordando com essa ideia. Mas acho, tá, que deve ter alguma forma de supervisão, sim. Não deve ser deixado de lado a ideia do uso das ferramentas eletrônicas, tá? Das ferramentas de internet. Acho que ela é ótima, ela acabou gerando uma planetarização, vamos dizer assim, da educação, utilizando a ideia
da ideia de cidadania planetária, né? Então, planetarização da educação, mas, ao mesmo tempo, também eu acho que segregou com outras pessoas que não conseguem entender que você pode usar aquilo ali para o melhor. E quando você vai usar aquilo, não necessariamente você tem que usar sobre o método que já foi criado e que ninguém quer mais que deixe de criar. Aí a gente usa aquele livro Contra o Método, né? Para poder fazer esse paradigma. E aí eu visualizo isso. Eu queria era uma opinião do senhor com relação a esses pontos, porque realmente eu acho que são opiniões que a gente deveria expor, justamente para verificar como é que o senhor pensa sobre esses paradigmas, que são paradigmas, tá? Que não tem resposta, mas que tem a sua opinião, que eu acho que é muito válida. Tá, professor? Muito obrigado, tá? Gente, nós temos mais 15 minutinhos de reunião e temos já um monte de provocações aqui para o professor Pedro responder. Ana, eu vou te pedir, então, para concluir aqui a última pergunta, bem rapidinho, e aí a gente já vai para o professor Pedro para encaminhar para o encerramento da reunião, que a gente está perto do teto. Pode deixar cair aqui. Hoje é dia de ouvir, não de falar. Duas perguntas, professor Demo, um prazer ouvi-lo. Primeiro, sobre a questão da extensão no modelo de ensino EAD. Estou falando do 100% EAD, que hoje é um grande desafio, pensar como o ensino superior vai acoplar a curricularização da extensão dentro do modelo dos cursos 100% EAD, né, de educação à distância. Segunda pergunta, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a regulação do ensino superior. O senhor acha que a regulação que a gente tem hoje é suficiente para a gente pensar nessa universidade cidadã, nessa formação cidadã dos nossos universitários, ou se é preciso reformular, ou se é um problema de cumprimento da norma, ou precisa reformular, precisamos refazer um marco regulatório mais contundente com a realidade atual para o ensino superior. Muito obrigada, pessoal. Tá certo. Bem. Quase uma banca, hein, professor? Vou tentar dizer alguma coisa aqui, né? Primeiro, então, o colega critica o modelo de aula. Sim. Eu acho que isso nós deveríamos tentar ser, hoje em dia, mais explícito, né? Me dá muito ânimo ver que vocês são um grupo que enfrentam isso, né? Porque é muito difícil a gente colocar essa ideia. Vamos rever a aula. A aula é um xodó tão grande do professor que ele pode rever tudo, menos a aula. A aula ele não está disposto a rever, porque ele acha que é a essência dele. É o que o faz professor. Então, a mudança que a gente quer hoje é dizer para ele, não, o que o faz professor não é a aula, é a aprendizagem do estudante. Aí o professor se realiza na aprendizagem do estudante. Então, acho que isso nós temos que rever. Claro que entrou um complicador, mas que, no fundo, é bem-vindo, que, por exemplo, para fazer texto hoje em dia, o ChatGPT vai ser usado. Então, eu queria dizer assim, minha opinião pessoal, né? Eu acho que deve ser usado. Assim como se usa a máquina de calcular. Quem é daquele tempo, como eu, né? Quando chegou a máquina de calcular, foi um Deus nos acuda. Parecia que tudo ia acabar, a matemática vai acabar. Acabou nada. E hoje, quando você vai fazer um vestibular, você leva a máquina de calcular. Ela foi incorporada. Então, o ChatGPT vai ser incorporado. Então, o que é que vai acontecer? Na minha opinião, então, só a minha opinião, né? Todo aluno que quer fazer um TCC, primeiro ele pede para o ChatGPT. E não há como proibir. Agora, isso tem que ser o rascunho. A primeira versão. E a gente tem que conversar com ele e convencê-lo de que ele precisa, eticamente, fazer um texto dele. Nós podemos depois até apelar para outros softwares que vão dizer se o texto é dele ou não. Mas a gente deveria ter um modelo de confiança em que o professor não precisa disso. Mas, então, primeiro, eu acho assim, o aluno vai usar. Não é só vai usar, está usando. Está usando. Então, no curso que eu dou aqui junto com uma colega,
no Direitos Humanos, depois nós entramos no chat GPT e perguntamos lá quantos desses 20 textos não usaram o chat GPT. Encontramos 2. 18 usaram o chat GPT. Então a colega dizia assim, pô, agora eu não sei se eu estou avaliando o aluno no chat GPT. Então, calma. Calma, nós não vamos evitar isso aí. Então o aluno não pode ser proibido de usar o chat GPT. Agora nós precisamos trabalhar com isso. Colocar isso no seu lugar, um lugar instrumental, um lugar inicial, um lugar de apoio, mas não a autoria do estudante. O chat GPT não pode substituir a autoria do estudante. Então é nosso papel como professor de cuidar que o aluno se torne autor, e não apenas um reprodutor de chat GPT. Bom, você me perguntou assim muito claramente o que é a extensão para mim. Então, eu vou dizer também muito candidamente. Eu não uso. Não estou agora aqui recomendando que não usem, mas eu não uso. Porque eu prefiro ir por outro caminho. Por exemplo, eu, quando era professor e dava aula, agora estou lá no doutorado, lá propriamente não tem aula, faço coisa diferente e tal, é diferente. Mas quando eu dava aula na graduação, eu tinha aula segunda e quarta-feira, por exemplo, e não dava quarta. E dizia assim, eu não dou aula quarta para vocês estudarem, para vocês terem tempo de pesquisar. Agora, eu vou exigir um trabalho autoral de vocês, de cada um. E eu vou avaliar por esse trabalho autoral. E esse trabalho autoral pode também ser experiências pessoais, pode ser o contato com a sociedade. Aí então entraria extensão, mas não preciso de extensão para isso. Então eu sou daqueles que acham que eu não sinto falta do conceito de extensão. Porque eu considero que a formação do estudante tem que ter o lado prático. Tem que ter o lado de contato com a sociedade. Não pode só fazer teoria. Vocês veem que foi aí que surgiram os mestrados profissionalizantes e os doutorados profissionalizantes, que eu não gosto. Porque eu acho que a gente não corrige o nosso teoricismo, que é verdadeiro, com um extensionismo. Então, eu acho que nós temos que mudar o nosso teoricismo. Fazer um doutorado que admita perfeitamente uma pesquisa com signo prático, com significado prático, com contato com a sociedade, depende simplesmente do tema da tua pesquisa. Então, nada impede que você embarque na sociedade, considere a sociedade, veja o lado do contato da sociedade. Então, claro, você não deve me tomar de modelo, até porque eu já sou um professor velho aí que estou saindo de cena aos poucos, entendeu? Mas pegue os novatos, entendeu? Então, muitos vão apelar para a extensão, mas como o Caio bem diz aí, a maioria ainda não apela e nem vai apelar. Porque nós temos uma proposta europeia de universidade. Acho que esse é o problema maior. E que extensão aí, então, não muda. Então, na próxima pergunta, eu vi um pouco essa preocupação, né, de que nós estamos ainda muito presos a fórmula pronta, os públicos são muito variados e nós não sabemos distinguir isso. Isso eu acho um escândalo. Vou dar um exemplo, que para mim é uma coisa impressionante. Existe a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que eu acho muito importante. Então, lá vem uma EJA, e aparece uma senhora de 60 anos que quer se alfabetizar. O que é que a escola faz? Não, mas ela devia ter 6 anos. A gente se alfabetiza com 6 anos, não é com 60. E oferece para ela uma oferta para quem tem 6 anos. O que é que vai acontecer? Vai ser expulsa de novo. Aliás, ela nem entrou nunca, então não vai ser expulsa. Mas o cara que fez a escola e foi expulso, ou não deu conta, depois volta, corre o risco de ser expulso, porque em vez da escola se adaptar ao aluno, servir ao aluno, estar à altura do aluno, vem de cima para baixo, bem europeu, de cima para baixo, colonizador. Então, a gente só temos que ter condição de mudar, de oferecer para essa senhora de 60 anos a alfabetização de que ela precisa, no tamanho dela,
na cultura dela, na cabeça dela. Depois, a divergência que você mostrou não tem nenhum problema. Primeiro, que você divirge, eu acho que nós temos muito que divergir, porque eu acho que a gente aprende mais é da divergência, né? Então, acho que a gente pode certamente recuperar essa relação mais tranquila entre família e escola. Hoje nós temos um debate duro, um debate rígido por conta do governo anterior, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí. Eu acho que nem 8, nem 80. Mas a família é muito importante. Mas tem muitos alunos que têm uma família que não ajuda. Também isso é importante. A gente tem que ter em conta o quanto isso influi na aprendizagem, influi na socialização, influi no futuro dessas pessoas. Não é? Mas eu concordo muito, a escola não pode ser um modelo fechado. A escola tem que acolher a diversidade. Isso é um grande tema. Acho que isso vai proliferar. O que é direitos humanos? Nós desistimos, nós não queremos mais uma teoria universal dos direitos humanos. Simples, porque qual seria a teoria universal dos direitos humanos? A europeia. Não queremos isso. Nós queremos uma teoria diversa. E os acordos serão negociados. Aí é outra coisa. Nós não teremos uma teoria única, mas nós teremos acordos. Aí está uma engenharia importantíssima, que é pivô dos direitos humanos. Como acordar coisas comuns, um interesse comum, uma proposta comum, que todos poderiam acatar sem prejudicar a diversidade. E talvez um termo que você usou, que eu concordo muito, é usar o termo cuidar. Quem cuida não coloniza. Quem cuida respeita o cuidado, a quem é cuidado. Que é bem o que na família se faz. Os pais cuidam do filho, para o filho andar sozinho. Não cuidam do filho para o filho depender, para o filho ser um porta-voz do pai, para o filho ser apenas obediente. Uma boa família cuida que o filho seja autor de sua vida. Esse é o bom cuidado. E, por fim, eu acho assim, olha, futuramente, né, nós vamos andando por essa direção e já se vê indícios muito importantes. A EAD não vai sair. O termo eu acho horrível, eu não gosto do termo EAD, né? Mas eu diria assim, curso com presença virtual. Falo sempre de presença, virtual como presença, porque distância não é um termo pedagógico. Distância é um termo inventado. Mas eu acho que a presença virtual vai estar sempre presente. Agora nós temos que dosar. Se você for olhar, por exemplo, as avaliações do ENADE, dos cursos de superiores, eu, pelo menos, levei um susto. Os cursos virtuais são facilmente melhores que os presenciais. E a gente acha que não. Acha que curso virtual só pode ser ruim. Não. No mínimo, eu diria, os dois são péssimos. Temos que mudar os dois. Então, eu acho que tem uma certa explicação para isso. Sabe o que acontece? Quando você oferece um curso virtual, muita gente adere, porque quer facilidade, quer uma coisinha pronta e tal. Se o curso for bom, a turma vai saindo. Sobra, no fim, 30%. Esses 30% são adultos, são motivados, querem aprender, sai melhor. Enquanto que os outros cursos não se dão tão bem porque leva mais gente também. Tem outro lado bom disso. O curso presencial aprova muito mais. O curso virtual aprova muito pouca gente, que é um grande problema. Mas eu acho assim, não adianta maldizer, não adianta reclamar, nós temos que saber conviver com isso. Agora, eu acho que dá para aprender bem virtualmente, sim, porque a aprendizagem é, de certa maneira, sempre virtual. Ela é um processo físico, mas ela é, sobretudo, um processo mental, imaterial, que a gente não controla, nem vê, é, de certa maneira, virtual. E é o lado bonito da aprendizagem. E, por último, a regulação do ensino superior. Pois é, olha, eu acho que toda a nossa proposta de ensino superior tem um vício.
que é o vício europeu. Nós nunca nos demos ao trabalho de sentar e dizer, não, nós vamos fazer uma universidade nossa. Nós vamos aprender da Universidade de Humboldt, de Berlim, nós vamos aprender de Harvard, nós vamos aprender de Portugal, da Espanha, de todo mundo, mas a universidade é nossa. Que é o que hoje os africanos querem. Que é o que hoje os indígenas também querem. E acho isso muito importante. Mesma coisa a teoria, é o que eu digo para os meus alunos. A teoria importante aqui é a de vocês. Estou dizendo agora que a teoria que vem da Europa não presta, não presta, nós temos que estudar. Mas qual é o resultado que a gente quer? A teoria de vocês. A teoria da qual vocês podem ser autores. Esta é que importa. Esta é que muda a vida de vocês, esta é que vai, então, mediar o contato de vocês com a realidade, que vai definir a vida de vocês. Então, acho que aí seria o tempo, né, se a gente tivesse coragem para isso, que acho que a gente não tem, né, de sentar e fazer uma outra regulação. Então, eu também teria que colocar dentro, também, o que é que fazemos com os cursos virtuais? Por exemplo, uma coisa que me preocupa muito, talvez vocês também, é que a formação de professores na universidade vai se virtualizando escandalosamente. Cursos totalmente virtuais que eu acho inviáveis. Um curso não pode ser totalmente virtual. Mas nós cedemos, então, à indústria, porque a indústria quer isso, quer cursos só virtuais, porque você pode ganhar bom dinheiro sem gastar muito, que é sempre a lógica da privatização. Então, nós temos toda uma proposta europeizada. Então, eu não tenho dúvida em dizer, por exemplo, toda a proposta do CNPq é europeizada, toda a proposta da CAPES é europeizada. Nós badalamos esta subserviência, nós somos uma periferiazinha europeia academicamente. Então, acho que basta. Vamos tentar uma outra proposta, uma outra visão. Agora, não com extremismos. Então, aí o livro da Rudinesca é muito importante, o Eu Soberano. Né? Muitos grupelhos no mundo querem ser soberanos. E agora mandar no mundo. E dizer o que o mundo deve fazer e tal. Não. Não é sair de um paradigma e inventar outro. Não. É viver sem paradigma, na diversidade. Eu acho assim também, honestamente, que futuramente, daqui 20, 30 anos, essa ideia da diversidade vai ficar velha também. Porque é assim que nós funcionamos. Todos ficamos velhos. Todas as ideias ficam velhas. Então, não é também agora se agarrar uma ideia e dizer, agora eu vou até o fim da vida. É como a pessoa, a criançada pensa isso, né? A tecnologia digital é o supra-sumo. Não tem como inventar uma outra melhor. É uma bobagem. É da regra de toda a tecnologia passar. Um dia ela vai ficar velha. Como é hoje, por exemplo, a tecnologia automobilística envelheceu. Nós estamos atrás de outras coisas. Então, um dia o mundo digital é velho. E o mundo não acaba, vai sempre mudando. O problema nosso é que a universidade não é só velha. Ela gosta de ser velha. É como igreja. Igreja gosta de ser velha. Mas eu acho que nós não podemos gostar de ser velho. Então, eu gosto muito dessa ideia. Tempos novos, ideias novas. E permitir à nova geração ideias novas. E não ficar proibindo. Acho que a nova geração tem direito ao futuro dela. E nós podemos ser uma referência de respeito, de aproveitamento, que é o que a gente faz quando diz esse livro é um clássico. O que é que a gente diz com isso? Significa que já passou, foi escrito em outra época, mas continua importante. Vale a pena ler, vale a pena estudar. Isso continua. Agora, por exemplo, que hoje nós temos que usar o marxismo de qualquer maneira, não, isso já não digo mais. Eu respeito o que é isso, entendeu? Mas eu não faço mais. Porque eu acho que a gente tem que ter ideias próprias. Não fica só copiando ideias já passadas para contextos passados. Então, acho que a gente tem que abrir a cabeça e ver como é que o que o mundo pede da gente, entendeu? Então, nesse sentido, eu critico muito a universidade, porque ela parou no tempo. A nossa universidade é do início do século passado. Do tempo fordista, da reprodução de tudo. Eu acho que vocês viram, embora seja um filme meio chatinho, mas vale a pena ver o filme do Chaplin, Tempos Modernos.
em que ele caricatura, né, a fábrica, que mata o trabalhador na rotina, na repetição, e que a escola é a mesma coisa. E nós não mudamos. Então, nós não temos uma ideia diferente de currículo. Agora, na PNCC, ensaiamos um pouquinho, mal e porcamente, né? O aluno como protagonista, o itinerário formativo e tal, mas tudo no contexto neoliberal. Empreendedorismo, por exemplo, que é o fracasso da própria economia, que não dá emprego para ninguém, então sugere que o trabalhador se empregue. Ele seja o empregador dele mesmo, uma coisa completamente fora de propósito, kafkiana. Então, nós não temos ainda esse ambiente de ser inovador. E, sobretudo, respeitar as novas gerações que querem ser inovadoras, querem o futuro delas, querem a proposta delas. Então, não é assim que a gente também permita tudo. A gente precisa de supervisão, como o colega falou, eu acho que sim. Acho que nós temos o dever de supervisionar, mas não para sufocar, não para proibir, mas para colaborar na emancipação dessas pessoas. Bom, minha gente, acho que eu já falei pelos cotovelos. Eu quero agradecer muito a experiência de estar com vocês. Eu espero que esse grupo faça coisas novas, porque é um grupo desencanado, é um grupo que não tem medo de inovar, também de dizer as coisas, né? De escutar as coisas também. Né? Eu acho que eu fiz um texto, às vezes, talvez um pouco abusivo, mas eu não quis abusar de vocês de jeito nenhum. Eu queria era colocar algumas ideias que merecessem ser consideradas. Muito obrigado. Professor, que é isso? É justamente essa provocação, né? É essa abertura para o diálogo que vai evitar, né? Assim, que vai permitir que a gente amadureça, que a gente ganhe experiência sem envelhecer, né? Para usar essa expressão Eita, que o senhor utilizou. Né? legal. A gente quer amadurecer, a gente quer crescer. Certo. E por isso a gente vai acumular idade, mas a gente não precisa envelhecer para isso. Tá certo. Né? Eu acho que é nesse sentido que... E para isso a gente precisa dialogar, e dialogar pressupõe que a gente ouça pessoas que discordam da gente, que a gente aprenda com elas também. E nesse sentido... Não poderia ter sido melhor o início desse ciclo do grupo de estudos do que contar com a sua participação, professor. Foi fundamental, e eu tenho certeza que nas próximas reuniões muitas das suas ideias aqui vão ecoar aqui no grupo e vão orientar a nossa discussão. Então, só por isso só, a gente já tem uma dívida muito grande com o senhor, né, de gratidão, professor. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. E com isso eu encerro aqui a transmissão, né, no YouTube. Eu peço só que as pessoas continuem aqui mais um pouquinho, a gente ainda vai fazer um encerramento aqui da reunião no fechado, mas eu queria agradecer a todos que acompanharam a reunião pelo YouTube, e vai ficar gravada no canal da faculdade, né? E quem tiver interesse em participar do grupo também, tenha se interessado, pode entrar em contato conosco pela página da faculdade, que tem a chamada de participantes. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, e eu vou então fazer o encerramento aqui.